livros, revistas, quadrinhos, jornais, cadernos, blocos, agendas. O que será que eles têm em comum? Ficou curioso, né? Então, vamos juntos nessa nova história. Esses objetos de leitura ou escrita abrem janelas para um novo mundo, seja real ou imaginário. E pensar que isso é possível porque alguém, em algum lugar, em um determinado tempo, inventou o papel. Por acaso, você já parou para pensar sobre a importância do papel no nosso dia a dia? Além dos livros, dos jornais e dos gibis, o papel está presente nos guardanapos, nas embalagens e em muitas outras coisas. Já imaginou a vida sem eles? Difícil, não é mesmo? Mas nem sempre o papel fez parte do cotidiano das pessoas. Pois é, na época dos homens das cavernas, eles utilizavam as paredes das cavernas para transmitirem os seus conhecimentos. A pintura rupestre contava histórias, registravam a cultura e os ensinamentos para as crianças. Nessa época, a escrita ainda não era desenvolvida. Bom, quando a escrita apareceu por volta de 6.000 anos atrás, as palavras eram gravadas em tábuas de argila ou pedra. Um texto gravado em pedra bem famoso é a Pedra da Roseta. Nessa pedra tem um texto registrado em 3 línguas: hieróglifo, demótico e grego. Bom, você deve estar curioso para saber o que está escrito na Pedra da Roseta, não é mesmo? Então, eu vou te contar. No ano 196 antes da Era Comum, o faraó Ptolomeu V pediu para os seus sacerdotes que elaborassem um texto onde dizia que ele era um grande governante. Ele queria que seus súditos soubessem disso. Esse faraó se achava, não é mesmo? Mas o importante não é o conteúdo do texto que está na pedra, e sim os estudos que puderam ser desenvolvidos através dele. Pois ao ler, os historiadores compreenderam como era a vida no Egito nessa época. A Pedra da Roseta está no Museu Britânico, lá em Londres. Continuando pela história do papel, os egípcios inventaram o papiro. O papiro era feito da planta chamada Cyperus papyrus. Os caules eram cortados em tiras e essas tiras eram colocadas umas nas outras. Nesses caules era possível escrever e desenhar com tinta, mas o papiro tinha um grande problema. Você não podia errar enquanto estava escrevendo, pois não dava para apagar. Imagine se a gente tivesse que fazer uma prova no papiro. Eu não quero nem pensar. Enquanto os egípcios usavam o papiro, lá na Grécia, os gregos inventaram o pergaminho. Ele era feito de pele de bezerro, carneiro ou ovelha. Essas peles eram tratadas e deixadas para secar. O pergaminho podia ser reutilizado, pois dava para apagar o que estava escrito. Para isso, eles utilizavam um equipamento bem especial para raspar a pele, tirando a tinta. Enfim, chegamos à China, no ano 105 da Era Comum, onde um oficial da corte, chamado Tse-Lun, inventou o papel. Ele fez uma mistureba com cascas de árvores, arbustos, tecidos e qualquer coisa que tivesse fibra vegetal. Essa massa foi batida para formar uma pasta. Depois, essa pasta ela foi peneirada e deixada ao sol para secar. Depois de seca, vira uma folha de papel. Essa receita ficou guardada com os chineses por muitos e muitos anos. Depois que algumas regiões do mundo, como o Japão e a Europa, conseguiram fazer o papel, as técnicas desenvolvidas por Tse-Lun foram aprimoradas para fabricar vários tipos de papéis. Mas como será que é feito o papel hoje em dia? Vamos descobrir? Bom, o papel é feito a partir da celulose. A celulose é uma pasta extraída dos troncos das árvores. Vamos ver como esse processo funciona? Para começar, as árvores são derrubadas. Calma, não precisa ficar bravo, pois essas árvores são plantadas justamente para virarem papel. Depois de derrubadas, elas são limpas. As toras
são cortadas e colocadas em uma máquina para serem descascadas e picadas. Esses pedaços pequenos são levados por uma esteira em um local de cozimento com produtos químicos para extrair a celulose. Depois de cozida, esta pasta passa por um processo para retirar as impurezas. Então, está na hora do branqueamento e da secagem. Depois, ela vai para um outro setor da fábrica, onde vai ser produzidos os mais variados e coloridos tipos de papéis, como a cartolina, o papel de seda, o papel sulfite, o papel almaço, entre outros. Além das fábricas que fazem o papel com árvores de reflorestamento, existem aquelas que aproveitam o papel que você usou para fazer um novo papel. Vamos ver como isso acontece? Tudo começa com você separando o seu lixo e jogando em um local adequado. Muitas cidades têm coleta seletiva, por isso os moradores fazem o descarte dos seus resíduos separadamente, como vidros, papéis, plásticos, resíduos orgânicos. Isso facilita muito no momento da reciclagem. Mas infelizmente, nem toda cidade tem esse serviço. É aí que os coletores de recicláveis entram em ação. Eles fazem um trabalho de grande importância, recolhendo os papéis e levando para as cooperativas. Lá, os papéis são separados, prensados e levados para as fábricas. Mesmo que a sua cidade não tenha coleta seletiva, separe o seu lixo, pois você vai ajudar os coletores de recicláveis e ainda vai melhorar a vida do planeta. Na fábrica de papel reciclado, o papel usado é levado para liquidificadores gigantes e batidos com água para formar uma pasta de papel. É nessa parte que as impurezas são filtradas. Depois, essa pasta ela é espalhada em uma tela formadora rotativa. A folha de papel ainda úmida passa por secadores para evaporar a água e finalmente o papel está pronto e é colocado em grandes bobinas. O papel reciclado ele volta para o mercado como papelão, papel cartão, papel craft, cadernos e outros produtos. É bem legal, não é mesmo? E aí, você gostou de fazer esse passeio pela história do papel? Fique ligado para mais aventuras como essa. Então, continue esse desafio e até a próxima!